Boa tarde, meninas. Vamos agora então para a nossa segunda aula da oficina de pintura em tecido, em pano de prato, online, aula patrocinada, pelo SASP Chico Mendes, que está ligado ao UNAS, Heliópolis, e a Secretaria da Prefeitura de São Paulo, ok? Então vamos lá agora para a nossa segunda aula. Nós vamos começar na aula de hoje fazendo os nossos morangos. Então, a primeira coisa que você vai pegar é o seu vermelho. Se você tiver essa tonalidade de vermelho em casa, que é o vermelho fogo, a gente já utiliza esse. Se você pegou essa tonalidade de vermelho, que é um vermelho, mas é um vermelho mais claro, nós vamos dar uma escurecida nesse vermelho. Lembrando que sempre a cor preta é bem pequena a quantidade, ó. Certo? E aí, vai chegar numa tonalidade para pintar esses morangos aqui, tá ok? Lembrando que quem tiver esse daqui, já vai direto. Então, você vai preencher todos os morangos com esse vermelho. Depois que os meus morangos estiverem totalmente preenchidos, lembrando que você tem que respeitar que as folhas, essas folhinhas são o que a gente chamaria de talo dos morangos, né? Tá? Então, são 3 morangos, eu preenchi tudo, não posso deixar tinta a mais, eu tenho que ir lá, preencher, né? Esfregar bastante aqui a tinta, penetrando, vou lá, limpo o meu pincel. Agora, nós vamos trabalhar com um pouquinho de sombra. A sombra, nós vamos ter que fazer com o preto mesmo, porque nós só temos uma tonalidade de vermelho. Até a gente atingir uma cor parecida com o vinho. Agora, gente, com um pincel menorzinho. Vocês receberam 3 pincéis desse daqui. Então, com um menor deles, que seria o número 4, eu vou pegar aqui, vou molhar só a pontinha. Não vou molhar ele inteiro, não, é só a ponta, tá? E vou vir aqui, ó, nos cantinhos aonde é o cantinho da folha. E vou passar e vou fazer a mesma coisa. Vou passar essa cor mais escura, contornando e puxando para morrer. Não vou deixar nada marcado, tá? Ó, eu vou fazer essa sombra nesse e nesse, tá bom? Então, se sua tinta tiver muito dura, você vem, ó, com uma gotinha de água lá dentro e amolece um pouco a sua tinta, tá? A tinta tem que estar diluída, não pode ser aguada, mas também não pode ficar muito dura, porque senão ela atrapalha muito a gente fazer o nosso serviço, tá? Então, além dessas regiões aqui, aonde mais vai sombra? Nós vamos pôr uma sombra aqui, ó. Aqui, contornando esse, eu faço e puxo. Então, esse morango aqui praticamente tá quase todo de sombra, mas aqui eu não pus sombra, tá? Só essa região aqui. Aqui eu vou dar mais uma. Ok? E praticamente só. De sombra é isso. Para fazer a parte clara, no caso seria a luz, em cima do vermelho, a gente não usa branco, porque toda vez que nós colocarmos o branco em cima do vermelho, ele vai ficar rosa. O branco nós só utilizamos quando o vermelho estiver completamente seco. Mas como nós estamos trabalhando com a tinta ainda molhada, para fazer um clareamento, nós vamos usar o amarelo. E venho no meio dos meus morangos fazendo um clareamento com esse amarelo.
devagar, nunca para exceder, ó. Depois que nós fizemos o clareamento nos morangos, agora nós vamos utilizar ou a ponta de um palitinho, ou a ponta aqui, ó, arredondada de um desses pincéis nossos mesmo. Utilizando aqui, ó, a cor branca, nós vamos fazer isso, ó, molhar a ponta e fazer umas pintinhas aqui no nosso morango de forma aleatória, ó. Depois que ele já tiver um pouco seco, você vai pegar um palitinho de dente e você vai fazer com a tinta preta um pinguinho em cima da bolinha branca. Você não vai cobrir o branco. E os nossos morangos estão praticamente terminados.